Meus irmãos, minhas irmãs, luz e paz para todos. Meu Namastê. Meu Cristo interno saúda o Cristo interno que habita em cada um de vós. Nesse instante damos início a mais um vídeo, meu Namastê. E hoje eu quero conversar com vocês um assunto que chama-se... O assunto que eu coloquei hoje não é aquele estudo técnico que nós costumamos fazer, né? É um assunto mais da experiência, né? Minha experiência espiritual, em que não é uma coisa que você encontra em livros, mas que nessa minha vida mística, durante muitos anos, eu percebi isso. Então, estou trazendo hoje para esse vídeo com uma frase muito conhecida, muito antiga, né, e muito popular, que é: os olhos são o espelho da alma. E é esse o título do meu Namastê de hoje. Os olhos são o espelho da alma. Aí você pergunta, mas é uma expressão tão batida, tão conhecida, mas ao mesmo tempo, sim, é muito batida, muito conhecida, mas eu posso dizer que é muito verdadeira. Os olhos são realmente o espelho da alma, ou do espírito, se assim você preferir falar, né? E por que você diz isso? Por que isso? Porque aí uma experiência muito importante, muito interessante. O espírito, ele se reencarna muitas vezes, né? Muitas vezes. Nós já falamos aqui dos corpos espirituais, né? O corpo etérico, que é o corpo etérico, que é a repetição do corpo físico, né? É o corpo etérico ou duplo etérico, que é essa energia que percorre o corpo físico, né? É a mesma forma do corpo físico e que desaparece com o falecimento, né? Nele está incluído o magnetismo da pessoa, a cor, o som, tudo isso está ligado ao corpo etérico. Temos o nosso corpo mental, que são o arquivo das memórias da pessoa, né? E o corpo astral, que é o corpo que se desdobra para outros lugares, você pode estar aqui e estar em vários lugares ao mesmo tempo. E temos outros corpos, e o corpo causal que é o corpo das reencarnações e das vivências. Então, quando a pessoa, vocês já viram falar que, por exemplo, que você vê uma pessoa na rua e diz assim: puxa, eu conheço essa pessoa de algum lugar, sei, alguma coisa nela, sabe? Aquilo não é por acaso. Você não consegue identificar. E às vezes você nunca viu aquela pessoa, mas você tem a sensação de que a conhece. Por quê? Você pode ter conhecido aquela pessoa em uma outra vida. Mas aí, como é que você vai identificar essa pessoa se a pessoa está com outro corpo, né? A pessoa é diferente. Então você olha para a pessoa era baixa, era negra, era branca, era ruiva, era de qualquer povo, de qualquer raça, né, de qualquer etnia. Então, e é diferente, é um homem, uma mulher, mas aí existe uma coisa que entra muito forte, que são os olhos, a expressão do olhar. Quando você olha para a pessoa, pelo olhar, você consegue captar aquilo. Então a pessoa identifica o outro inconsciente, porque ela não vai lembrar conscientemente, através do olhar, o olhar da pessoa. Porque o olhar da pessoa, ele não muda de uma vida para outra, né? As experiências, as vivências, né? O olhar triste, o olhar severo, o olhar snob, tudo isso ele se mantém. É lógico que com a evolução do espírito, né, da pessoa, né, das encarnações, ele vai tendo uma modificação, mas se preserva. E depois eu vou falar mais no final desse vídeo, uma prática que você vai identificar isso. Nessa minha vivência, né, por isso estou dizendo, é uma coisa, hoje não é um estudo de livro, nada disso, isso é pura e simples vivência. Eu fiz um trabalho chamado Revelação da Alma, que eu vou explicar depois no final do vídeo, que a pessoa olha para
para outra e ela consegue ver as mudanças das reencarnações. E uma coisa que eu observei é que eu conseguia ver o rosto de várias encarnações da pessoa, o rosto mudava, era uma pessoa negra, uma pessoa branca, uma pessoa japonesa, com a pele amarela, enfim, várias nacionalidades, com mais forte, mais fraca, homem, mulher, mas é totalmente diferente a pessoa, mas uma coisa não mudava, o olhar. O olhar se mantinha o mesmo. Ele passava várias vidas, várias reencarnações e aquele olhar persistia. Então é isso que percorre de uma vida para outra, o olhar. E a pessoa que é sensível, ela consegue ver também um olhar da pessoa, quando a pessoa tem um olhar maléfico, debochado, zombeteiro, materialista, e você consegue captar muitas vezes aquele olhar. Porque a pessoa às vezes ela simula, mas a pessoa que é muito sensível, ela consegue captar que aquele olhar que ela está tentando fazer não é um olhar verdadeiro. Então é isso que a pessoa capta. Então o olhar ele se mantém encarnação por encarnação. Então eu vou dar duas práticas de exercício. Vou dar uma mais simples primeiro e a segunda, que é a da revelação da alma, eu vou dar também, mas vocês vão fazer, prometei que vão fazer só quando vocês estiverem realmente preparados. Então eu vou fazer por etapa, né? Eu vou dar as duas etapas aqui. A primeira é um exercício que você vai olhar diante do espelho. Eu vou colocando o vídeo, colocando aqui a foto aqui na edição. A foto, você vai sentar numa cadeira, vai olhar para um espelho. Esse daí é um exercício mais para você ver a sua aura, né? Então você pode botar uma luz fraca e você vai olhar para aqui, para essa região aqui, olho de Shiva ou a glabela, e vai fixar os olhos com aquele olho pequenininho, né? Pouca luz, pode ser uma vela, uma luz menor, né? Ou uma luz fraquinha, pode ser uma luz branca mesmo, para esse exercício uma luz branca. Aí você vai olhar para essa região, ou para a testa, ou para o olho de Shiva, o terceiro olho, ou a glabela, que é aqui no centro da testa. E vai ficar assim, fixo, olhando para aquele ponto. Sem piscar o olho, o máximo que puder. Você vai ver muitas vezes depois uma luz percorrendo seu corpo. Aquilo ali é a aura que você vai ver. Às vezes vai ver colorido, às vezes vai ver forte aquela cor, aquela luz. Então esse é o primeiro exercício. Você pode fazer uns 5 minutos, 10 minutos. Tá? Então aqui tá aí a foto aí, o vídeo, no vídeo. O segundo aí depois que você tiver praticado esse exercício, você pode fazer um segundo exercício. Todos esses dois exercícios que eu vou dar, se você quiser fazer uma pequena oração antes de começar, você pode fazer uma prece. Aqui, uma prece como vocês desejarem. Né, que se quiser também, tem pessoas que pegam um copo com água e sal, molha os 3 dedos no copo d'água e faz aqui o sinal da cruz no pulso, molha aqui, faz o sinal aqui no outro pulso, aqui na testa, aqui atrás também. Mas isso daí é opcional, se não quiser botar água e sal, faz só uma oração, uma prece. Tem pessoas que colocam incenso do lado, né? Não bota muito junto não, porque aquela fumaça do cheiro, incenso às vezes fica muito forte, né? E esse é o primeiro exercício. O segundo, a revelação da alma, esse é mais complexo. Vou colocar aqui uma fotinho. Você vai precisar de um material. Além do espelho, você vai precisar um spot de luz, um spot pequenininho de mesa, com uma lâmpada azul, jogando a luz azul no seu rosto. Você pode comprar botar uma camisa preta, ou então comprar aquelas capas de barbearia, de salão de barbearia, que você amarra aqui atrás, preta, toda preta, né? Qualquer roupa, qualquer pano preto, qualquer coisa assim, cobrindo o corpo. E atrás, se vocês puderem botar um pano preto pendurado atrás também, né? Então, nesse exercício, você vai usar músicas clássicas durante o exercício. Eu aconselho colocar músicas de Wagner, aquela música clássica, só instrumental, Wagner também. Então, eu acho que é o mais interessante. Existem outras músicas, qualquer música forte. A música do Wagner é a mais interessante, mas tem outra, qualquer música que toque aquela orquestra forte, né? Bem forte. Então você vai botar o som um pouquinho alto, por isso que é bom fazer durante o dia, com a porta fechada, fechar as janelas, por causa do som. E você então
vai olhar, botar aquela luz azul no rosto, aquele pano preto, atrás também está o pano preto, e vai olhar pequenininho, e se puder alguém botar uma música, bota a música alta, a pessoa que tiver uma segunda pessoa, ela pode olhar para você. Faz uma prece primeiro, antes de começar, tá? E depois começa com a luz apagada, tudo escuro, boa noite, né? Ou então um ambiente fechado. E aí só aquela luz azul no rosto, você vai botar aquela música forte, alta, e vai olhar para cá também, o terceiro olho, aqui para a glabela, um olho pequenininho. E aquela música vai tocar forte. Então, de repente, numa determinada nota da música, o seu rosto vai mudar. Pode mudar. Lógico, você, no início, você não vai ver, provavelmente não vai ver nada. Mas com a prática, com o tempo, você vai ver que vai transformações. Isso mostra que nós temos elemento tono, som, que atua no espírito. Então aquela música toca e aí o rosto da pessoa muda, aí aparece um outro rosto, Vocês vão ver que o rosto vai mudar, mas os olhos, olhar, a expressão do olhar vai continuar a mesma. É aí que está o espelho da alma, né? Então é esse exercício, tá? Vocês podem fazer. Então, tá bem entendido? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários aqui, Fati, ou mandar um direct, ou mandar aquela mensagem do privado, se vocês preferirem, e eu posso tirar as dúvidas de vocês. Ok, meus irmãos? Nós estamos terminando aqui nosso vídeo, por causa do tempo, né? Só temos 15 minutos para gravar o vídeo, então não posso me alongar muito. Então, só para lembrar isso, que os olhos realmente são o espelho da alma. E vamos lembrar também a nossa programação semanal. Todos os domingos nós temos o nosso vídeo Meu Namastê, né? É um vídeo novo, que no Instagram, no Facebook e também no YouTube, depois fica no YouTube. Temos às segundas-feiras a Oração das Almas Benditas, aqui também no Facebook, no Instagram e no YouTube. E aos sábados o Minuto Místico, que tem essas 3 plataformas, e também no Threads e no X, como é um vídeo pequenininho, também você encontra no Threads e no X. O Minuto Místico, sempre um vídeo de 2 minutos, no máximo 3, falando de assuntos místicos. E lembrando, às quintas-feiras, Cadernos de Horens, com mensagem do Mestre Horens. Ok, meus irmãos? Luz e paz para todos, que todos tenham uma semana repleta de paz, de harmonia e de tranquilidade, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Meu Namastê. Obrigado. Luz e paz.